Então, olá pessoal, então, vamos agora iniciar a nossa escola neoclássica, que tem como percursor três pessoas, o Vilfredo Pareto, o Leon Warros e o Alfred Marshall, tá? Que são os três percursores dessa escola neoclássica. Obviamente, teve outros também, né? Até vou citar o Ford aqui, mas que o Ford aplicou, na verdade, a ideia deles. Então, na escola neoclássica, nós podemos dizer que o desenvolvimento desse pensamento foi evidenciado em 1870, ano que marcou a mundialização das relações econômicas e estendeu-se até 1929, quando a grande crise, essa quebra da Bolsa de Nova York, atingiu as economias dos países, colocando em suspenso os pressupostos da ciência econômica dos autores clássicos. Perdão. A escola neoclássica foi uma extensão da escola marginalista por buscar uma integração da teoria de valor com a teoria do custo de produção. Uma maior otimização dos recursos devido à escassez passou a ser objetivada. E os três pensadores também dessa escola neoclássica é o Vilfredo Pareto, que foi um político, sociólogo e economista italiano, que formulou a famosa teoria do bem-estar social, influenciado pelos princípios do equilíbrio geral. Sua principal obra, que é o Manual de Política Econômica, foi publicada em 1906 e o Pareto influenciou a análise atual, onde se discute o grau de satisfação dos indivíduos. O estado ótimo de Pareto implica em uma distribuição ideal de bens entre os consumidores e uma alocação ideal da técnica de recursos e quantidades ideais de produção. Então, ele criou a regra dos 80-20, que significa que 20% dos recursos atenderiam 80% da população. Então, por essa regra dele, que é conhecido como diagrama de Pareto, ele diz que desses 80% dos recursos são produzidos por 20% da população, ou podem ser produzidos por 20% da população. Tá? Isso gerou até um questionamento na época, falando que não era possível. Tá? O outro autor é o Leon Warros, que demonstrou em suas formulações a interdependência entre preços quando na busca pelo equilíbrio geral macroeconômico da economia. Então, na aula também da unidade 3, que a gente vai ver a aplicação do campo da macroeconomia e da microeconomia, eu vou conseguir explicar um pouco melhor isso para vocês, acho que eu acredito que talvez já tenha passado, mas que vocês já tenham visto, eu vou falar disso nas aulas, mas esse equilíbrio é justamente pela questão da lei da oferta e da procura. Tá? E o Alfred Marshall, ele foi um dos mais influentes economistas do seu tempo. No livro Princípios da Economia, procurou reunir num todo coerente as teorias das ofertas e da demanda, da utilidade marginal e dos custos de produção, tornando-se o manual de economia mais adotado na Inglaterra por um longo período. E para explicar a aplicação desses pensadores, eu trouxe o exemplo do Ford e da linha de montagem. Então, somente em 1913, 10 anos após a inauguração da Ford Motor Company, Henry Ford aplicaria pela primeira vez plenamente os princípios da linha de montagem, substituindo o sistema de carretilhas aéreas usados nos matadouros pela esteira rolante, que passou a ter um funcionamento ininterrupto, combinando operações extremamente parceladas dos trabalhadores. Então, só para explicar, antigamente, para produzir um carro, você tinha 10 pessoas trabalhando, fabricando um carro. Um exemplo, tá? Dessas 10 pessoas, cada uma começava e terminava aquele mesmo carro. O carro era montado do início ao fim pela mesma pessoa. A mesma pessoa, o carro ia andando, Então você tinha esse modelo que ele falou aí da carretilha, dos açougues, é que o carro ia passando por algumas áreas e nessas áreas recebia mecânica, motor, pintura, peça, acabamento, estofamento, polimento, vidro, até chegar na parte final, que é a entrega ali para o consumidor. A mesma pessoa que montava o motor também pintava e também dava o acabamento final. Tá? E o carro e a pessoa ia movendo ao longo da linha de produção até chegar no final. Tá? O modelo de Ford, ele dizia o contrário, ele aplicava aqueles princípios da especialização e ele fazia com que cada operário ficasse fixo naquele local de trabalho e o carro sim ia circulando, passando por cada operário. Então,
o tempo que o funcionário gastava deslocando entre um ponto e o outro era o tempo que ele ganhava, que ele otimizava. E ele somava isso o fator da especialização do trabalho, em que cada funcionário se especializava tão bem naquilo de apertar um parafuso, de pintar, que o processo acabava tornando-se mais eficiente. E o fato de tornar o processo mais eficiente, né, dentro de um salário fixo, que era o que acontecia na época, fazia com que os custos de produção reduzissem, e reduzindo o custo de produção você tinha um veículo que era muito mais barato, né, do que outros da época da General Motors, né, que hoje é a Chevrolet, General Motors Company, e a Chrysler. Tá? Então, na ideia dele, era fazer com que os colaboradores evitassem, pegando também os preceitos de Taylor, que os trabalhadores evitassem todo e qualquer movimento desnecessário. Então, o que o Ford queria era eficiência de produção. Então, Taylor tentava explicar esse mesmo exemplo na parte de construção civil, em que ele falava que um trabalhador, quando tinha, né, tijolo, massa, cimento no chão, ele fazia 10 movimentos a mais entre agachar e pegar tijolo e cimento, e que se erguesse a base, a plataforma do cimento, né, da areia, do tijolo, para mais alto, ele eliminaria os movimentos desnecessários de ficar abaixando toda hora para pegar cimento, tijolo, areia, aquela coisa toda. Tá? Então, buscando a eficiência do colaborador, aumentaria a produtividade. A questão é que, com o aumento da produtividade, se não tivesse absorção dessa mercadoria, isso geraria excedente de produção e haveria uma oferta demasiada, né? Sobraria carro para ser vendido, faltaria gente para comprar. E isso, consequentemente, era ruim, não era isso que se queria. Tá? Então, o resultado prático dessas normas da linha de montagem é a economia tanto das faculdades mentais, né, quanto da redução dos movimentos de cada operário, que, sendo possível, deve fazer sempre o mesmo movimento ao executar a mesma operação. A simplificação e o parcelamento extremo do trabalho reduziu as necessidades de todo o potencial humano para trabalho. E, com isso, ocorreu um alargamento da oferta de trabalho. A linha de montagem tornou-se um notável instrumento de intensificação do trabalho. Então, essa linha de montagem, você separava, né, por mais que você, por exemplo, pagasse um valor um pouco a mais para aquele trabalhador que aumentasse a produção, mas normalmente remunerava ele em 30% a mais, né, do que ele produzia, e ele gerava de excedente de produção 300%, ou seja, 3 vezes mais. Você pagava 1/3 a mais de salário, ele te gerava 3 vezes mais produção. Tá? E nisso o Ford separou, né, começou a questionar o trabalho produtivo do trabalhador produtivo. Então, o trabalho produtivo é aquele que serve diretamente ao capital como instrumento da sua autovaloração, como meio para a produção da mais-valia, ou seja, daquele excedente. Considerando uma mercadoria de forma isolada, o trabalho produtivo é aquele que, numa parte, né, dele, representa o trabalho não pago. Ou seja, como eu falei, aumenta 30% para ele e isso gera 300% mais. Então, esses 270% é o que ele chama de trabalho produtivo, que foi um trabalho que você não pagou para ele. Né? Você embutiu isso, né, e fez com que ele trabalhasse isso 270% a mais. Tá? E considerando um produto total, trabalho produtivo é aquele que, numa parte da alíquota da massa total de mercadoria, representa, né, simplesmente o trabalho não pago, ou seja, um trabalho que nada custa ao capitalista, quando ele ganha em cima disso. Então, esse trabalho produtivo que é a crítica que o Marx faz com relação à exploração do trabalhador, que depois deu origem aos sindicatos, né? E a origem dos sindicatos veio justamente pelo excesso dessa cobrança de um trabalho produtivo. E que foi o que acabou gerando, né, quase que uma guerra nos Estados Unidos pela forma como os trabalhadores estavam sendo forçados a aumentar a produção. E sem falar que quando aumentava a produção, fazia com que acabasse indiretamente demitindo mais colaboradores, né, mais trabalhadores, porque o mercado não daria conta de absorver toda aquela produção em excesso. E
Um trabalhador produtivo era aquele que executa um trabalho produtivo, ou seja, só é produtivo o operário cujo processo de trabalho seja igual ao processo de consumo produtivo da capacidade de trabalho, pertencente ao depositário desse trabalho por parte do capital ou do capitalista. Em outras palavras, trabalhador produtivo é aquele que atende o mínimo e mais um pouco daquilo que está sendo exigido a ele. E esse mais um pouco que é a mais-valia, que é o excedente, que é o que todo o capitalista, o empresário industriário quer, e que às vezes fica embutido isso e muitas vezes o trabalhador nem percebe que está fazendo isso. E quais as consequências disso? Com o desenvolvimento da subordinação real do trabalho ao capital, ou seja, da pessoa escrava do dinheiro, ou do modo de produção capitalista, não é o operário individual que se converte no agente real do processo de trabalho, mas sim uma capacidade de trabalho socialmente combinada. O trabalhador defronta-se com o capitalista no mercado como vendedor de um trabalho vivo, não de mercadoria, porque ele é um trabalhador assalariado. Então, hoje você ainda tem um trabalhador que recebe assim, comissão, né, um valor diretamente em cima daquilo que ele dá como resultado. Mas antigamente não tinha comissão, não existia comissionado. Então era basicamente em cima do salário. Então se ele produzisse mais ou menos, aquele valor dele era garantido. E obviamente o industriário, o capitalista, queria que ele produzisse sempre mais. Então todo trabalhador produtivo ele é um assalariado, mas nem todo assalariado é um trabalhador produtivo. Assim, mesmo um trabalho idêntico, né, de idêntico conteúdo, pode ser produtivo ou improdutivo. Tá? E nesse modelo da escola clássica, só para finalizar, é onde estava a diferença desse modelo para os outros, porque a própria seleção de pessoas, né, na administração científica, pegando um pouquinho aí, ela fazia com que aquele trabalhador improdutivo fosse demitido ou que não pertencesse ao quadro. Né? E como não havia um certo processo de humanização, pouco se importava sobre a vida daquela pessoa, sobre o modo, né, sobre a família dele, sobre a situação dele. E lembrando que nessa época, 1920, 1930, as pessoas estavam migrando do campo para a cidade, né, o êxodo rural. E quando a pessoa saía do campo para a cidade, né, no campo ela recebia casa para morar, ela tinha como plantar, ela tinha como colher. Quando ela vai para a cidade, ela não tem onde morar, ela não tem o que comer, e ela precisa do emprego e ela tem que abraçar aquele emprego, senão ela morre ou passa fome. Então, o que Marx também questionava, e a escola clássica, de certa maneira, aproveitou um pouquinho, foi justamente dessa necessidade exaustiva de conseguir um trabalho e um emprego, e que na época, assim, ou é isso ou é nada. Né? Então, muitas vezes a pessoa aceitava, mesmo sabendo que ela estava sendo explorada, mesmo sabendo que aquilo era injusto. Tá? Então, a gente finaliza esse assunto agora, e na próxima aula a gente discute o nosso último assunto, que é o modelo keynesiano. Tá? Então, obrigado e até a próxima, pessoal.